Hoje você vai conhecer minha opinião sincera sobre o ES10. Opa, peraí, esse aqui não é o ES10, esse aqui é o EQ90. Um equalizador da grande marca Gradiente lançado nos anos 80, ES10. Putz, esse aqui também não é o ES10, esse aqui é o E2. Ah, agora sim, esse é o ES10. Então pessoal, não liga que ele tá um pouco sujinho. E é óbvio, né, que eu fiz uma brincadeira no início aí. Porque se eu falar a minha opinião sincera sobre o ES10, eu vou estar falando sobre o E2 e o EQ90. Pois são o mesmo equipamento que simplesmente a Gradiente mudou, atualizou o seu visual para poder compor as linhas que ela ia lançando. Então, é a mesma coisa. O EQ90 era para a linha Spectrum 90, o E2 para a linha Exotec. Bom, se você quer saber um pouco mais sobre isso, inscreva-se no canal, ative o sininho, que eu ainda vou lançar vários vídeos com relação a essas semelhanças aí com relação à Gradiente. Mas o vídeo de hoje é sobre a opinião sincera sobre o ES10, que também vale para o EQ90 e para o E2, ok? Opinião sincera seria basicamente a minha opinião sobre os equipamentos vintage. Eu tenho uma série já com vários capítulos, vou deixar aqui na descrição, várias opiniões sinceras de vários equipamentos. Normalmente nesse tipo de vídeo eu faço uma lista dos pontos positivos e dos pontos negativos. E só lembrando, se você tem interesse nessa geração de equipamentos, como dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, aqui basicamente a gente tem isso, né? ES10 anos 80, o E2 é final quase dos anos 80 e o EQ90 já é início dos anos 90. Então o mesmo equipamento sendo fabricado em quase 3 décadas diferentes. Tem interesse nessa geração, né? Opinião sincera, conhecendo o equipamento, analisando curiosidades, lives com bate-papo, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. Então vamos lá, opinião sincera. Lembrando, né, a gente tem que usar alguma coisa como base. E qual é a base? Os equipamentos que eram oferecidos nessa época. Óbvio, não adianta eu falar de alguma opinião que eu fale aqui, tem 10 bandas só, o ideal era ter 32. Não. 32 vai ter no equipamento moderno, no equipamento profissional, tá? Então, normalmente, as opiniões que a gente dá aqui é baseado no que a gente tinha na mesma época, na mesma geração. E o primeiro ponto positivo aqui, que eu vou citar justamente é isso. A Gradiente, por mais que ela tenha usado o mesmo equipamento, basicamente o mesmo equipamento, ela se propôs, né, a modificar o equipamento de uma maneira que ele se alinhasse ao resto do equipamento. Então, qual é o ponto positivo? Esses equipamentos, não só o S10, o E2 e o EQ90, o ponto positivo é esse, eles fazerem partes do sistema. Então você tem um equipamento que é padrão. Se você colocar aqui todos os equipamentos que eram conjuntos da linha Compo, eles vão estar todos iguais. Se você colocar a mesma coisa da linha Exotec, né, o equalizador, apesar de aparecer alguns equipamentos aí com aba cortada, bom, só um pitacozinho aí, mas os E2, eles vieram padronizados, tanto é que ele é diferente, ele é um pouco maior, aqui como eu disse, aba cortada, o pessoal corta a aba, então o E2 ele é um pouco maior, para quê? Para casar com os equipamentos. Então ponto positivo, e no caso do EQ90 ele é preto, né, justamente para casar com os equipamentos, para ter um padrão, né, para todos os equipamentos ficarem iguais. Então, ponto positivo para todos os 3 equipamentos. A gente se preocupar em simplesmente não só mudar a cor, mas também o tamanho e tudo, os detalhes de botão, tudo para enquadrar o equalizador dela aos equipamentos que ela ia lançando. Bom, ponto positivo, 10 bandas por canal. Muita gente vai falar assim, tá, mas a maioria dos equalizadores tem 10 bandas dessa época. Não. Tem alguns equalizadores de algumas marcas que você tem 7 bandas, né? Então, esse seria o top, seria o comum você ter as 10 bandas por canal. Então, ponto positivo aí, 10 bandas, tá? Outra coisa, então, outro ponto positivo seria que a própria Gradiente alterou aqui a pegada. Como assim a pegada? A pegada do botão para você poder fazer a tua regulagem aqui da equalização, existem 2 versões, que é esse puxadinho, certo? E um que é para baixo. Eu tenho ele aqui, mas tá em algum lugar aí. Então esse aqui você pega assim, correto? E tem um outro que você coloca o dedo assim e faz isso, ok?
E é um ponto positivo, porque se pegar alguns concorrentes, né, não vou citar algumas marcas que começam com a letra C, que você tem uma pegada muito ruim naquele botão, né? Como ele é muito pontudo, então às vezes o botão fica ruim, dança demais, trava. Então realmente eu acho a pegada, tá, do S10, principalmente com o próprio concorrente dele que veio antes, do E1, né? Eu acho a pegada para você poder fazer a atualização melhor do que de vários outros modelos aí. Então sim, ponto positivo, a pegada dos botões. Outro ponto positivo são as réguas grandes. Óbvio, né? Acabei de citar o E1, não é uma régua grande igual do E1, que você vem aqui embaixo, vai lá para cima, né? Ela é um pouco menor, mas não é tão pequeno como outros equipamentos que você faz assim, ó, já muda do 0 ao 100 em alguns centímetros ou alguns milímetros. Aqui não, aqui você consegue dá bastante ganho aqui, claro que não é igual de um E1, né? Mas você consegue dar bastante ganho, então ele está assim no meio termo, né? Não é uma régua tão grande como do E1 e não é uma régua tão pequena como de alguns concorrentes. Então, sim, o tamanho da régua, para mim, importa bastante. Bom, ele tem uma tomada auxiliar. Veja bem, né? Eu estou tentando extrair alguns pontos positivos porque normalmente equalizador eles são meio que padrão, né? Tudo quase praticamente das mesmas funções. Então ele tem uma tomada auxiliar lá atrás. Bom, e outro ponto positivo é que ele é bonito, né? Então se você pegar um ES10, é um equipamento bonito, certo? Por que ele é bonito? Porque ele é cromado, tem as pecinhas cromadas? Não, né? A gente tem o EQ90 que ele é preto, pintado de preto. Mas se você pensar, também é bonito, porque quando você pega um EQ90 e põe lá na linha Spectrum 90, ele casa perfeitamente, fica muito bonito lá, né? Então o E2, a mesma coisa, ele é um padrão lá com o resto dos equipamentos. Então não é porque ele é cromado e tal que eu tô falando que ele é bonito. Ele é bonito sim pelo primeiro ponto positivo, que ele se enquadra, né? Digamos assim, combina com o resto do equipamento. Então um E2 sozinho, solto aqui, talvez seja feio, mas lá na linha ele combina e fica bem legal. Claro que o S10, aí vai uma questão meio de gosto mesmo, é mais bonito por ser cromado, ser mais chamativo, né? Então bonito todos eles são, na minha opinião. Bom, basicamente pontos positivos são esses. César, você não vai falar que vai de tal frequência, tal frequência. Como eu disse, a maioria desses equipamentos eles têm um padrão, né? Tem uma entrada de equalização, equalizado, não equalizado, a gravação equalizada, não equalizada, a entrada de monitor, todos eles aqui tem um padrão de conexão que não tem muita diferença entre um e outro, mas aqui a gente pode citar alguns pontos negativos que esse equipamento tem, comparando com outros também. Vamos lá, aos pontos negativos. Primeiro, aí é uma questão meio que pode ser controverso, porque eu acabei de falar que os outros equipamentos são bonitos, né? Mas um ponto negativo é o seguinte, ser a mesma coisa. Como assim ser a mesma coisa, César? A Gradiente, né? Em vez de, agora eu tô com uma linha Exotec e tal, tem um amplificador mais bacana, tenho, sei lá, um toca-disco supra-sumo, né? Tem um par de caixa bem legal, vamos montar um equalizadorzinho legal. Não. O que ela fez? Pegou o ES10, pintou da cor, fez uma abinha maior no painel e só isso. Então, para mim, é um ponto negativo. Não do ES10, porque o ES10 é o pai da situação aqui, é o primeiro. Mas um E2, por que ele precisa ser igual ao ES10? Por que a gente não inventou um outro equalizador com volume, com alguma outra coisa, alguma outra função que outros equipamentos tinham na época? A mesma coisa o EQ90, só que aqui a gente tem uma diferença, né? Só que aqui a gente tem uma diferença. O E2 ainda está, digamos assim, no meio do começo da Gradiente, ou no meio do final da Gradiente. Já o EQ90 ela está no final, né? Então ela está no final do começo, né? E não no início do fim, tá? Então, com certeza, quando a gente fez lá o Spectrum 90, falou assim, não, vamos botar um equalizadorzinho aqui para chamar mais atenção, tá? Ser diferenciado da linha Spectrum e tal. Vamos botar um equalizador. O que ela fez? Pegou o que ela tinha lá e montou. Dá para entender no EQ90. No EQ90 a gente consegue entender. Por quê? Porque a gente já não tinha mais visão de montar equipamento para chamar atenção, para fazer propaganda, para dizer que era uma super marca, que estava produzindo equipamentos diferenciados que poderiam ser lançados no mundo inteiro. Não. Né? Na época do EQ90, ela queria pôr para vender e vai. Então vamos pegar o ES10 e pôr mesmo. Já na linha Exotec, não.
Na linha Exotec é diferente. Eles poderiam, né, ter feito alguma coisa diferente, botar um equalizador legal, né? Mas vou fazer um parênteses aqui, né? Como eles tinham acabado de adquirir a Polivox e usaram lá a base do PM5000 fazer o H2, a única coisa da linha Exotec que fizeram diferente é o P2, que mais? O A2, o CX2, o resto é tudo cópia da linha Compo ou da Polivox. E como a Polivox não tinha equalizador, vamos usar o equalizador da linha Compo mesmo. Pau. E2. Entendeu? Então, isso é um ponto negativo, né? Eles não terem modificado o projeto, feito uma coisa melhor, melhorado, né? Outro parênteses, tem gente que acha que a H2 é mais feia e tudo mais que o PM5000, mas é um projeto melhorado. Né? Então se você pegar, eles pegaram simplesmente, então vamos pegar o PM5000, vamos melhorar o circuito, vamos fazer aqui um DC, vamos fazer uma outra coisinha aqui, melhorar alguma coisinha ou outra, então foi melhorado. Por que não melhorar o equalizador também? Mas eu acho que eles já estavam naquele pensamento de faz aí, vamos embora. Bom, e aí, né, isso tem tudo a ver, esse ponto negativo é justamente ele ter menos funções que os concorrentes, né? Então, digamos assim, alguém vai falar assim, não, mas está falando do equalizador da Cygnus, o equalizador da Cygnus veio depois. Se você pegar o equalizador que concorria com o S10, que era o 1012, ele tem basicamente a mesma função. Mas você veja, um equalizador tem equalizadores, né, de outras marcas que concorreu com esse equipamento que tinham volume ou atenuador, né, mais do que uma conexão tape deck, né, um chaveamento de tape para tape. Estou citando o ME22, né, mas o ME22 da Micrologic tem as características dele lá. Mas sim, né, então se você pensar que a marca top, né, a principal marca nacional fez um equalizador, beleza, esse aqui poderia ser o básico, mas o subsequente, como eu acabei de falar aí, né, no ponto negativo, o E2, poderia ter mais uma conexão, poderia ter mais algumas funções, apesar de que a gente sabe, né, justamente na linha Exotec, que é o que a gente está conversando, exemplo, por que a linha Exotec não tem um pré igual ao P1? Justamente por isso, porque no caso do pré, quanto menos é mais, tá? Isso ainda é um vídeo que eu vou fazer aqui no canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho, que é comparando o P1 com o P2. Por que muita gente gosta do P2? Por que o P2 é considerado o melhor pré e não o P1? Tá, não vou mais entrar nesse assunto, porque isso vai ficar para o próximo vídeo. Mas é a mesma coisa do equalizador, né? Então, quanto mais chave, quanto mais potenciômetro, quanto mais coisa aqui, é o caso do P1, mais risco de dar algum tipo de problema. Então, quanto mais simples, melhor. Mas, sim, seria um ponto negativo lá o S10 não ter sido aprimorado com mais funções ou alguma coisa assim. Sei lá, um LEDzinho aqui, né? Tipo o nosso S8 ali da Sansui. Poderia sim, né? Poderia sim ter sido aprimorado, mas não foi. Bom, então esse foi a minha opinião sincera. Na verdade, eu comentei mais sobre alguns aspectos desse tipo de equipamento. É difícil de falar alguma coisa, né? Equalizador, como eu disse no início, aí eles são basicamente a mesma coisa, iguais. Pode ser que mude aqui o ganho, né? Que um tenha mais ganho que o outro, ou que um tenha uma frequência aqui um pouco diferenciada, mas basicamente é a mesma coisa. Se você tem alguma coisa que você não concorda do que eu falei, ou se tem alguma coisa que você concorda e quer acrescentar algum detalhe, deixe aí nos comentários. Vamos continuar conversando nos comentários. Deixe a sua opinião, né, sobre o ES10 e suas cópias mais recentes. Deixe um comentário aqui e a gente continua conversando. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Esse foi a opinião sincera do ES10, do E2 e do EQ90. Aguarde um próximo vídeo aí que a gente vai conversar mais sobre essa semelhança ou, por que não, essa igualdade entre esses equipamentos. É isso aí, valeu!